quando experimentamos o perdão de Deus, reconhecemos que somos amados por um amor gratuito, que é amor da nossa mulher. Ouçamos com atenção as leituras de hoje. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram os produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Naquele ano, comeram os frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Por efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós nos suplicamos, deixai-nos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali encojou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que mandou para seu campo cuidar dos pobres. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados o meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou os criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou,
Teu pai matou um novilho todo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o teu filho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No primeiro domingo da Quaresma, nós contemplávamos Jesus vencendo as tentações, depois de 40 dias no deserto. E nós vimos que a forma que tínhamos para a semelhança de Cristo vencendo as tentações era justamente uma vida doada à oração, uma vida de caridade para o irmão, porque Jesus não estava no deserto para si mesmo, mas para nos ensinar como nós poderíamos vencer as tentações que nos afligem, que insistem em nos perseguir. E a outra forma era a esmola. Era mais ou menos isso que nós contemplávamos naquele primeiro domingo. E alguns dias antes, na quarta-feira de cinza, alguns tinham feito algumas promessas. Ou, eu não vou tomar coca, eu não vou comer chocolate, eu vou deixar de assistir novela, eu não vou assistir televisão. Cada um, quer dizer, espero que a grande maioria tenha feito o propósito nessa quaresma, de não xingar, de não beber, de não fumar, de respeitar, namorar. Cada um espera que tenha feito o seu propósito. Só que os dias vão passando e de repente nós começamos a enfraquecermos naquele propósito. Por isso que a igreja traz esse domingo letário, por dois motivos. Para aqueles que têm conseguido ser fiel, aqueles que têm conseguido manter fidelidade ao propósito feito, de repente você começa a vislumbrar que, poxa, eu já consegui 30 e poucos dias, está quase acabando, falta pouco, e eu tenho conseguido. Então isso já dá alegria para aquele que fez o propósito e está conseguindo manter. Mas também para aqueles que de repente já vacilaram, já derrubaram o balde, já sentaram no pau da barraca, de repente aqueles que já caíram em tentação, falando: Deus, eu prometi, mas naquela copa estava me resistindo. Aí bebeu aquela coca no churrascão e ainda não podia comer carne nem beber Coca-Cola, já foi, E de repente entra em desespero porque não está conseguindo viver a quaresma, não está conseguindo viver o seu propósito. Para esses também a liturgia se chama a liturgia da felicidade, a liturgia letária, a liturgia da alegria. Porque nós temos sempre a possibilidade de recomeçarmos. Nós temos sempre a possibilidade de começarmos de novo.
Na lição inicial, nós vimos que o motivo é qual? A proximidade das festas pascais. Nós vamos daqui a pouco entrar nesse mistério do tríduo pascal. E começa com a instituição da Eucaristia, a paixão de Jesus Cristo. No sábado, a grande festa do fogo novo e da alegria da ressurreição. E no domingo, essa grande santa missa pela Páscoa. E a alegria, ela começa justamente na primeira leitura. E para nós, a primeira leitura é esse sinal de esperança. O que acontece na primeira leitura? Josué vai chamar a atenção do seu povo, dizendo que agora nós entramos na terra prometida. Depois de 40 anos no deserto, nós, 40 dias de quaresma, nesses exercícios quaresmais, nós vamos entrar na vida eterna. O maná cessou de cair, porque agora nós comeremos dos frutos da terra, do mel que sai da rocha. E a nossa alegria continua muito mais na segunda leitura. Quando Paulo, lá no finzinho da segunda leitura, nos chama a atenção, dizendo que aquele que não tinha pecado se tornou pecador por nós, assumindo o nosso pecado, para que nós então pudéssemos entrar na Jerusalém celeste. Esse domingo é o domingo da misericórdia. Dentro da quaresma é o domingo da misericórdia. Então, pensando com meus botões, eu falei, nós temos que fazer uma homilia que leve as pessoas, que leve o seu povo, os meus filhos e filhas, a verdadeiramente buscarem a fazer uma santa confissão. Porque a alegria ela só se dá depois de uma bela confissão. A alegria do católico acontece verdadeiramente quando ele pode voltar a se aproximar da Eucaristia, a nossa terra prometida, enquanto nós somos caminhoneiros nesse mundo. Então vamos lá. A primeira coisa para que nós possamos fazer uma verdadeira e santa conversão é qual? Se reconhecer pecador. A primeira condição para que o Pai nos perdoe, para que o Pai te perdoe, é que você se reconheça pecador. Olha a frase do filho. A primeira frase do filho que Lucas coloca em sua boca é qual? Qual é a primeira frase do filho? Qual é a primeira frase do filho? Não. Qual é a primeira frase do filho, gente? Não. Qual é a primeira frase do filho? Dá-me a parte da herança que me cabe. Isso é muito interessante, porque o filho se reconhece filho. Ele sabe que tem direito a uma herança. E todos nós aqui participamos da herança que o filho nos deixou a partir do nosso batismo. Então todos nós somos filhos e filhas de Deus. Só que também, como esse primeiro filho, o que nós fazemos com a nossa herança? E aí entra então o pecado. Quais foram as vezes que tu pegastes a tua herança e fostes embora? Não precisa falar que é algum, né? Pecado não precisa falar publicamente, né? Pecado se fala lá no confessionário. Mas qual foi as vezes que tu, vamos lá,
Isso já não é um dom de Deus? É um grande dom de Deus. Não que a morte não seja, né? São Francisco vai dizer, irmã morte. A morte também é um grande dom de Deus. Mas Deus nos deu o dom da vida. Por isso que nós acordamos. Já é o primeiro dom. Já é a herança que nos cabe. Depois, nós cometemos algum pecado. Qual? Não sei. Você sabe. Naquele dia você estava com saúde, certo? Certo? A saúde é o dom de Deus? É o dom de Deus. A saúde é o dom de Deus. Então você tem vida, você tem saúde, e mesmo aqueles que estavam doentes, também a doença é um dom de Deus, pois a doença pode nos preservar de muitas coisas, mas também nós podemos pecar a partir da doença, quando nós murmuramos. Você não tem né? Na minha época de pagodeiro, né? Tinha uma música que fala assim: o que eu vou fazer para na liberdade? O que você faz com a sua liberdade? A sua liberdade não é um dom de Deus, não é herança de Deus. E o que você tem feito com essa sua liberdade? Muitas coisas. Muitas coisas mais. Gastava com herança a tua liberdade de maneira errada. Deus também nos dotou de um dom muito especial chamado vontade. Vontade. A vontade tanto pode ser usada para o bem, mas também a vontade pode ser usada para o mal. O que você tem feito com as suas vontades? Na tarefa é um momento muito bonito de nós vencermos as nossas vontades, mas através do jejum, da oração, da penitência. O que tu tem feito com a tua inteligência? A inteligência não é um dom de Deus te deu. E quantas vezes você tem usado a sua inteligência para o pecado? Ontem assisti no jornal e assustei, né? Os bandidos lá, assaltantes de banco, colocando, né, aquela capa lá de alumínio, né, para o alarme não disparar. Quanto a gente tem usado a nossa liberdade para fazermos o mal? E nessas vezes, nós nos parecemos com esse filho. Muitas vezes nós nos parecemos com esse filho, porque nós pegamos esses dons que Deus nos deu, e em vez de usarmos para o bem, nós usamos para o mal. Nós vamos embora. Até rezamos: Senhor, dá-me a saúde. Para quê? Para ajudar o próximo. Senhor, dá-me um concurso público. Para quê? Hoje é o segundo domingo, né? O terceiro domingo da caridade, o segundo domingo da caridade. Quando é que está a nossa cesta aí atrás? Né? Como é que nós temos usado os dons que Deus tem nos concedido? Aonde nós temos gastado esses dons? E eu só falei de 6. E todos esses 6 dons são a herança de vocês. Deus nos concedeu, né? Deus as concedeu a nós, para que nós pudéssemos usar em favor do seu reino. Mas nós não nos sentimos pertencentes a essa família. Muitas vezes nós não nos sentimos pertencentes à família de Deus. E a gente pede de Deus todas essas heranças. Deus me dá inteligência, Deus me dá mais um dia, Deus me dá sabedoria, Deus me dá a força, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Mas será que nós usamos tudo isso que nós pedimos e Deus nos concede para a salvação do outro e para a minha própria salvação? Todas as vezes que nós agimos
Pai misericordioso. É um Pai que sempre está pronto a perdoar aqueles que estão querendo verdadeiramente serem perdoados. O Pai de Jesus Cristo é um Pai que ama, apesar dos nossos pecados. Foi isso que Paulo nos diz. Ele nos deu seu Filho, aquele que não havia pecado, e fez o seu Filho pecado, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos resgatados de nós mesmos. Por isso que quando nós nos aproximamos do sacerdote e confissamos, não se faz diretamente para Deus, não. Pode até ser. A igreja diz que há sim, mas essa confissão, ela parte de uma contrição perfeita. E você sabe que uma contrição perfeita, se você não sabe, então não tem nem como você fazer. É um arrependimento profundo, é uma dor imensa por ter magoado o coração, por ter ultrajado o coração de Jesus, o coração do Filho de Deus. E uma resolução verdadeira de nunca mais cometer aquele pecado. Mas às vezes nós até corremos ao sacramento, recorremos ao sacramento da confissão, mas até duvidando da ação de Deus em nós mesmos. Poxa, eu quero me livrar desse pecado, mas ele é tão forte, né? Porque às vezes já se tornou um vício. Eu nem sei se eu consigo. Aí já não há uma confissão perfeita. Porque a confissão perfeita parte de uma vontade, de uma liberdade de falar: eu vou rasgar, eu vou acabar com isso. Eu não me permito mais cometer esse pecado. E chora verdadeiramente por tê-lo cometido. Mas como nós, na maioria das vezes, não conseguimos fazer a contrição perfeita, então cabe a nós a contrição auricular, a confissão auricular. Eu tenho que me aproximar do sacerdote e, diante do sacerdote, confessar todos os pecados. Não adianta ser muito subjetivo, tem que ser objetivo. O que o padre está falando? Ah, padre, eu peguei contra a castidade. Pegou como? Ah, padre, é porque eu olhei a mulher do próximo. Quantas vezes? Padre, eu olhei a mulher do próximo 20 vezes. É assim que tem que ser a confissão. Porque cada uma vez é um pecado diferente, mesmo que seja o mesmo pecado. Ah, padre, eu roubei. Quanto você roubou? 1 milhão de uma vez ou 1 milhão a cada semana? Ou 100 reais, 10 reais por semana, até que deu um montante de 1 milhão. São diferentes pecados. Quer dizer, o pecado é o mesmo, mas roubar 1 milhão de uma vez é uma coisa, é um pecado só. Roubar 1 milhão várias vezes a cada 10 reais, são vários pecados até chegar a 1 milhão. E todos eles têm que ser confessados. Todos eles têm que ser acusados. Eu não posso ter vergonha de acusar os meus pecados. Eu tenho que ser verdadeiro com Deus. Porque Deus sabe. E eu não consigo enganar a Deus. Mas eu não posso ter medo de Deus. Eu tenho que acreditar que Deus é Pai misericordioso, que está pronto para nos amar. Como esse filho, Pai, peguei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas me perdoa. É isso que Deus quer ouvir de cada um de nós. Não adianta
Tu vai chegar ao céu do confessionário quando tu falar: Padre, eu roubei, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu estou arrependido. Mas eu estou arrependida. Aí sim o Senhor vai te perdoar. Porque roubar, não matar, não furtar, não adulterar, não é nada mais do que a tua obrigação de cristão. Não tem mérito nenhum seu aí. A graça é de Deus, então para de roubar, porque você está roubando a misericórdia de Deus, o dom de Deus em teu favor. Porque se você não rouba, é graça de Deus. Se você não mata, é graça de Deus. É graça de Deus, não é tua. Então tu não tem que chegar no confessionário falando: não roubei, não matei. Isso é sua obrigação de cristão. Isso é sua obrigação de cristão. O confessionário é para acusarmos os nossos pecados. É para fazer o que diz no direito, né? É uma autodelação. Mas diferente da delação do direito, você vai sair perdoado, absolvido. Cuidado, gente. Cuidado que quando vocês se aproximam da confissão e vocês retêm o mínimo pecado que seja, porque isso é sacrilégio. É usar de forma errada o sacramento. Se o Espírito Santo te fez lembrar que tu fez alguma coisa, confessa. Confessa. Não tenha vergonha de confessar o pecado que tu cometeste. O padre não vai saber qual pecado que você fez, e você sabe que você não vai sair dali perdoado, perdoada, porque você, naquele momento, duvidou da misericórdia de Deus, e isso se chama sacrilégio, pecado contra o Espírito Santo. Quem duvida da misericórdia de Deus não pode nem ser chamado de cristão, porque o verdadeiro cristão sabe que Deus é misericordioso e perdoa todos os pecados, todos os pecados, todos os pecados. Não sejais orgulhoso, não sejais orgulhosa. Diante do sacerdote na confissão, seja o mais humilde e a mais humilde possível. Se tem anos que você não confessa, e de repente essa missa, espero que essa homilia sirva para isso. Chegue em casa, vai lá para o seu cantinho e começa a pedir, começa assim: vinde Espírito Santo, invoca o Espírito Santo e pede: Espírito Santo, passeia na minha vida. Espírito Santo, vai lá. Quando eu tinha de repente 3 anos, Espírito Santo, vai lá quando eu tinha 10 anos. Espírito Santo, vai lá quando eu tinha 12, 15 anos. Espírito Santo, vai lá no meu primeiro namoro. Como é que foi o seu primeiro namoro? Como é que foi o seu primeiro beijo? Será que a sua primeira relação sexual foi dentro do casamento? Ou foi fora do casamento? Será que você já confessou isso? Lá no seu emprego, será que você tem sido honesto? Se seu horário é 7 horas da manhã, por que você tem insistido em chegar às 7h15, 7h20? Será que isso é honestidade? Deixa o Espírito Santo
de nossa casa. Aquele jantar foi a última vez que eu vi meu irmão. Porque naquela noite alguém atirou na cabeça dele. Então está falando aqui alguém que conheceu o assassino que foi o irmão. Eu sou me perdoado. Então não vem dizer que eu estou falando coisa da boca para fora, porque eu já passei por essa dor de perder alguém muito querido e muito próximo, meu único irmão. Marco Antônio da Serra. Porque nós corremos o risco de sermos como esse segundo filho, o filho mais velho. Isso não é atitude de cristão. A atitude que Deus quer de nós é essa atitude do Pai, é essa atitude de misericórdia. Por que não sai da tua pastoral? Da pastoral que tu tanto dizia que amava, que tanto você dizia que gostava, só porque a coordenadora não aceitou fazer a sua proposta? Ah, você deixou essa pastoral só porque o padre não colocou você como coordenador? Você está pensando em sair da igreja só porque o padre... Ah, gente, para com isso! Cadê a humildade? Onde está a humildade? Se nós verdadeiramente queremos receber a graça de Deus na confissão, sim, é necessário que nós reconheçamos que nós não somos nada, que nós somos muita pouca coisa mesmo, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos e filhas de Deus, e nós temos que viver e tratar-nos como irmãos. Não é que entre irmãos, de repente, não haja certos conflitos, certas brigas, mas eu tenho que depois reconciliar. Depois eu tenho que fazer as pazes. Há quanto tempo você saiu de casa brigado com sua mãe, com seu pai? Há quanto tempo você fez algo feio com alguém e nunca se arrependeu? Lembra aquela tua esposa? Lembra aquele teu esposo que um dia tu deixou? Mesmo que tu não volte para ele hoje, para ela hoje, mas pelo menos diga que te peça perdão por todo o mal que tu causou na vida dele, na vida dela. Lembra aquele filho? Como é que estão os seus filhos daquele casamento que tu abandonou? Como é que está seu filho daquela tua aventura da juventude? Será que você já pediu perdão a Deus e perdão ao teu filho e tua filha? Será que tu já pediu perdão aos teus pais? Porque tu o condenou, porque tu cresceu, tu nasceu? Nasceu não, porque tu cresceu sem ver seu pai, sem conhecer a tua mãe? Até quando você vai viver dessas dores? Se Jesus Cristo já assumiu todas as nossas dores? Até quando você vai viver através do pecado, através das dores, através dessa mágoa, desse rancor que você insiste em não perdoar? Olha lá, daqui a pouco nós vamos rezar o Pai Nosso. Prestem atenção na condição que nós colocamos para que Deus nos perdoe. Senhor, perdoai os meus pecados, assim como eu perdoei a quem me ofendeu. Então sou eu que tenho que ir atrás de quem me ofendeu, e não esperar que quem me ofendeu venha para me buscar, venha atrás de mim. Tem uma passagem na palavra que vai dizer: quando você chegar para colocar a tua oferta e tu se lembrar que você
Padre, tem 10 anos, 5 anos, um mês, uma semana, 2 horas que eu não me confesso. E fala para o Padre todos os seus pecados. Outra coisa muito importante, o Padre vai te dar uma penitência. Cumpra a penitência. Cumpra a penitência. É muito importante cumprir a penitência que é dada. E bom de cumprir a penitência é quando nós fazemos ela naquele momento, ou o mais rápido possível. Porque se eu fico, amanhã eu faço, eu corro o risco de na próxima confissão eu esquecer que eu não cumpri a penitência e nem pedir perdão por não ter cumprido a penitência da última confissão que eu fiz. E mais o sacrilégio, e mais o pecado. Vocês entendem que o sacramento da confissão não é brincadeira, não é coisa de nós temos que nos prepararmos, para recebermos esse sacramento. Não adianta chegar aqui e falar, mas eu acho que é isso, eu não fiz, eu não lembrei, eu não fiz, eu não preparei para a confissão. Então também não está preparado de repente para receber o perdão. Aqueles que se casaram aqui, quanto tempo levou de preparação para o seu casamento? Quanto tempo você se dedicou para receber o sacramento do matrimônio? Geralmente não são meses e meses, até anos, se preparando para receber o sacramento do matrimônio. Para receber o sacramento da Eucaristia, é pelo menos um ano de preparação na catequese. Então, por que para confessar, eu chego, o padre está aqui? Claro, às vezes eles não estavam nem pensando em confessar, e de repente o padre está ali, eu vou lá e confesso. Mas o bom é que ele esteja sempre preparado para fazer uma boa e santa confissão. E outra coisa, a misericórdia de Deus, ela acontece em qualquer sacerdote verdadeiramente ordenado. Para de brincar com a misericórdia de Deus. Com esse padre eu não confesso, com aquele padre eu não confesso, eu não confesso com o padre da minha paróquia, porque ele vai saber todos os meus pecados. O problema é sempre cometer os pecados. Não os tivesse cometido, fugisse. Agora que cometeu o pecado, vai escolher padre para confessar? Errado! Quem te garante que você vai estar vivo daqui a um segundo? E se você não confessar e morrer em pecado, a culpa é tua, porque tu acumulou mais um pecado. Eu não gostei desse padre, ele é muito gordo, ele é muito magro, ele é assim, tem cara de mal, vai entender. O problema é teu, é ele que Deus te concedeu. Deus tirou aquele sacerdote da sua família, Deus tirou aquele sacerdote de repente do seu noivado, como muitos padres saíram de dentro de um noivado. Deus tirou o sonho de repente daquele jovem, o colocou 9, 10, 11, 12 anos dentro de um seminário. Sabe para quê? Para naquele minuto em que ele estiver sozinho com você, ele possa ser a herança de Deus para você. E sabe o que você faz com a herança? Gasta ela com besteira, porque tu não aproveita a misericórdia de Deus.
Se você não se tem confessado, desculpa, é falta de vergonha na cara. Se você vai passar mais uma Páscoa em pecado grave, em pecado mortal, é falta de vergonha na cara, porque Deus tem sido muito misericordioso com o povo de Brasília. Muito misericordioso com o povo de Brasília. Porque, como diz o sonho de Dom Bosco, esse é o lugar onde corre leite e mel. Quantos padres tem na sua diocese? E qual é o tamanho da sua diocese? São 35 padres, 2 diáconos e tem 30 paróquias. E território, tamanho territorial, não sei dizer. Mas são compostos por 34 cidades. E a maioria delas são 5 cidades acima de 100 mil habitantes e as outras entre 10 e 15 mil. A distância De uma ponta a outra, a mais longe chega a 450 quilômetros. Uruaçu, a diocese dele. De uma ponta a outra, 400 quilômetros. Quer dizer, 5 horas para ir, 5 horas para voltar. Só aqui na Ceilândia, nós temos 19 paróquias, 40 sacerdotes. Só aqui na Ceilândia, nós temos mais padres do que a diocese dele inteira. Vocês entendem o que vocês estão fazendo com a graça que Deus concede a vocês? Vocês entendem o que vocês estão fazendo com a herança que Deus tem dado a vocês? Não brinquem com a sua salvação. A Páscoa está chegando, a Páscoa está aí. Não é momento de se ficar triste, é momento de se alegrar. Estamos à porta da Páscoa, da passagem, da entrada no reino dos céus, no reino prometido. Para de brincar de católico, para de brincar de cristão. Estar aqui é uma coisa muito séria. A misericórdia de Deus ela é muito séria. É necessário voltarmos para Deus o quanto antes. Não é momento de ficar pensando, se meu irmão, se minha mãe, se meu marido não estivesse nessa missa, seria tão bom. Você está! Qualquer coisa que estão gravando, pega a filmagem. Até quarta-feira, quinta-feira, deve estar lá no site da paróquia. Abre lá para ele e mostra. Mas é você, Deus está falando para ti, para você agora. É para você essa homilia. Daqui a pouco estamos na Páscoa. E se quiser verdadeiramente viver a Santa Páscoa, se você quer viver a Páscoa de repente como você nunca viveu na vida, ela começa por uma boa confissão agora dentro da palavra. Se você não conseguiu, não pôde, a partir de terça-feira nós estaremos. Daqui a pouco eu falo para a palavra de terça, de quarta e de quinta-feira. Mas não perca a oportunidade de se confessar. Não perca a oportunidade de confessar. Porque é a herança que Deus tem te dado. E ela se chama vida eterna. Queira Deus que não seja conosco. Mas pode ser que não vai dar tempo de voltar com esse filho.
Por isso, hoje, agora, essa semana, é o dia de aproveitar a misericórdia de Deus na sua vida. Não deixe ela para depois. Vou dar uma nota inicial, por favor. Sinto tanta angústia em teu coração, te magoarão, te ferirão, e os seus olhos se fecharão para por onde andas, filho meu, não consegues compreender meu amor, insistes em continuar em meio à dor. Olha o que Deus me fala. Por favor, eu te peço, volte para mim, Israel. Chega de andar por aí. O mundo nunca foi e nunca será. Não é capaz de preencher. Sabe esse vazio? O vazio que agora toma conta de ti. Volte todo inteiro, meu Israel. Não deixe nada para depois. Sei o que é melhor para ti. Pois sou o teu Deus que te formou. Olha só o que Deus está dizendo. Faça assim, ó. É o seu coração. Deus está dizendo: seu coração só pertence a mim. Que só pertence a mim, Israel. Olha o que Deus me fala. Eu te amo. Que amo vocês também. Há um lugar que é o teu coração. Olha o que Deus está falando para vocês. Que só pertence a mim, Senhor. Eu te amo. Vamos cantar esse negócio de novo? Vamos lá. Há um lugar. Olha Deus falando. Que é o meu coração. Que só pertence a mim. Que só pertence a mim, Israel. Eu te amo. Há um lugar que é o meu coração. Há um lugar que é o meu. Era Deus falando. Meu coração é meu. Que é o meu coração. E Deus diz: que só pertence a mim, Israel. Eu te amo. E essa é a misericórdia de Deus para nós. Quando verdadeiramente o nosso coração for inteiramente de Deus, Ele vai fazer morada verdadeiramente no seu coração. Ele vai habitar na sua casa. Quando o coração de Deus for o lugar onde você quer morar, Ele está pronto. Filho, filha, Ele está pronto.
para te receber de volta em sua casa. E sua casa se chama Coração Amantíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio